Meu amigo vascaíno, o dinizismo imperando aí em São Januário. O Vasco mudando da água para o vinho, conquistando uma vitória contundente para cima do Fortaleza, que é treinado há 4 anos pelo Vojvoda, que joga Libertadores. E assim, o Vasco da Gama que ontem passou um certo ar de esperança para a torcida vascaína, não apenas no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. A gente vai falar muito aqui sobre a evolução do time aí do Fernando Diniz, né? E não só o Fernando Diniz, a comissão técnica que ele trouxe com ele está fazendo toda a diferença nesse momento aí no Vasco da Gama. Jogador que era importante saindo, né? A gente vai falar aqui da situação do Jair, vamos falar aqui também de jogador que pode chegar aqui no Vasco da Gama. Ontem realmente teve investidores lá em São Januário acompanhando a partida e claro que a gente vai fazer críticas aqui a essa diretoria, porque não é porque venceu que a gente vai parar de ver o que está errado dentro do Vasco da Gama. Até porque aí o futebol é uma coisa, a administração é outra. A situação é a seguinte, meus amigos, eu peço a você que não é inscrito, tá? Para vocês se inscreverem no nosso canal. Ajude aí o nosso canal com a sua inscrição, para que a gente possa ter voz ativa. E peço a você também, você que puder fazer uma doação aí para o nosso canal, para a nossa caminhada aí, para a gente acompanhar os jogos do Vasco da Gama, por favor, para reverter aqui também em estrutura, a gente fica muito agradecido a você que se afeiçoa com o nosso trabalho, tá? Qualquer quantia, 50 centavos, R$ 1, a gente vai ficar muito grato. Pois bem, vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem, pelo seguinte: ontem o Vasco da Gama foi uma nova equipe, sob o comando aí do Fernando Diniz. E dizer assim, a vitória do Vasco foi contundente. A gente venceu um Fortaleza que estava a 7 jogos sem perder. Um Fortaleza que joga a Libertadores da América e que é treinado pelo Vojvoda há 4 anos. Ontem, o Diniz parecia que estava treinando o Vasco da Gama há muito tempo. Em momento nenhum do jogo, o Vasco sofreu ameaça aí de perder. E olha que o Vasco teve 2 gols mal anulados, na minha opinião, e o jogo acabou 3-0 porque passaram a mão na gente. Mas o seguinte, o Fernando Diniz está conseguindo extrair de determinados jogadores aquilo que a gente não imaginava. Bancou 2 garotos da base aí no time, tá? É o que a gente critica tanto essa diretoria aí vagabunda, que é para dar chance para a garotada. Você vê esse menino Luiz Gustavo, qual era a necessidade aí da vagabundagem trazer Lucas Oliveira, Lucas Freitas aqui para o Vasco? E o mérito todo é do Fernando Diniz, porque ontem o Maurício Lemos estava à disposição no banco de reservas e o Fernando Diniz ele optou ali por colocar o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo muito bem ali com o João Vitor, né, ele passando mais segurança, né, para os dois zagueiros e principalmente o Ryan, meu irmão. Trouxeram aí um monte de jogador ruim, a vagabundagem aí, Maxime Domingues, trouxeram aí, porra, Jean Davi, Lloyd, Garré, e a gente está vendo aí o menino, o Ryan, despontando, sendo um novo jogador aí com o João Vitor, com o Fernando Diniz. Agora, aquela situação também, toda a preparação física mudou, né, pessoal?
preparador físico que o Fernando Diniz trouxe junto com ele, pô, diferente. Aí você imagina uma comissão técnica que estava até pouco tempo na seleção brasileira, agrega e agrega bastante aí ao trabalho do Fernando Diniz. Claro, o Vasco da Gama, aí um Vegete, né? A gente também tem que destacar o Vegete pelo trabalho que ele está fazendo, o próprio Nuno, e o Vasco é outro. E eu estou até com esperança aí do Paê dar o ar da graça aí com o Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz, ele deu uma declaração recentemente, coletiva, dizendo que o maior reforço do Vasco é recuperar alguns atletas que estão atuando muito abaixo daquilo que podem render. Perfeito? E ele conseguindo fazer isso, até o Coutinho ontem correu mais. Vamos aguardar o jogo, apesar de ter sido em São Januário, o Vasco ontem foi contundente. O Vasco fez o primeiro gol muito cedo, o segundo gol também o Vasco, logo no segundo tempo, o Vasco matou o Fortaleza. Então, cara, assim, o Vasco não foi aquele time retroativo, fez o gol e se defendia como era com carinho. O Vasco foi para cima. Bom, a situação é a seguinte: o Vasco agora vai ter 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro em casa e o Vasco depois, né, vai jogar com o São Paulo lá no Morumbi. Agora, a situação é a seguinte: eu fiquei aqui esperançoso porque tanto na Copa do Brasil, tem um jogo contra o Operário na próxima terça-feira aqui em São Januário, que é aquilo, né, cara? A gente estava desconfiado, mas acho que o Vasco vai para as oitavas de finais, vai ter essa paralisação, vai dar para o Diniz trabalhar, e também a Copa Sul-Americana, porque a gente vencendo o Melgar, a gente passa, a gente vai passar aí para o playoff, né? E fica aquela esperança. O Diniz deixou o torcedor do Vasco esperançoso. Olha só, o Diniz ontem disse que o Vasco tem grandes chances aí de liberar o Jair, certo? Para dar um alívio aí na folha salarial. O Jair tem propostas aí do Internacional de Porto Alegre, tem propostas aí também do Atlético Mineiro, então, assim, pode ter até um troca-troca nessa situação toda. É muito importante 2 coisas aí. Essa diretoria maluca, essa diretoria fraca, não perder jogadores pontuais, para não atrapalhar o trabalho do nosso Diniz. Não perder o Léo Jardim, pô, se der para ficar com o Ryan, ficar, para que a gente, o Piton, para a gente não ter que ir no mercado fazer contratações aí. Mas o seguinte, né? O Diniz vai precisar do apoio desse pessoal. Tomara que esse pessoal não atrapalhe. E também o Fernando Diniz, né, ele precisa de reforços. Por quê? Cara, não é porque o Vasco ganhou ontem do Fortaleza que é o melhor time do Brasil que está entre os 8 primeiros. O Vasco precisa ali de reforçar. Tem que reforçar para ajudar o Fernando Diniz. Tá? Então, é essa a situação. E ontem, lá em São Januário, né, realmente tinham 2 investidores lá, caminhando lado a lado com o doutor Paulo Salomão. Então, a gente pode ter novidades aí também com relação a essa situação da venda da Vasco SAF. Aquilo, espero que essa diretoria não atrapalhe o trabalho do Diniz. E se eu pudesse dar um conselho, Pedro Paulo não aparecer lá no CT, o Felipe não aparecer lá no CT e deixar o Diniz com autonomia trabalhar e fazer aquilo que o Diniz está pedindo, que aí vai dar liga o Vasco da Gama. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Quem puder ajudar aí o nosso canal, a gente vai ficar muito, mas muito grato. Obrigado aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!